Então, a importância dos fungos é quando eles nos trazem benefício. Então, a gente vai ver no slide 11, vocês vão ver aqui exemplos do que eles são utilizados. Então, por exemplo, principalmente os macroscópicos, que são os cogumelos, eles podem ser consumidos in natura, podem ser consumidos em alimentos. E esses fungos, alguns deles, eles são até, tem indústrias que trabalham com esses fungos, que fazem cápsula, fazem pó. Por quê? Porque eles têm alguns desses fungos, não são todos, eles ingeridos, eles podem baixar o nível de colesterol. Algumas espécies, elas têm substâncias anticancerígenas e eles, de maneira geral, eles são fonte de aminoácidos, de proteínas, vitaminas e por aí vai. Então, aqui no slide 12, vocês vão ver exemplos de alguns que são usados na alimentação, ou a estrutura reprodutiva, ou então eles são componentes nutricionais que podem ser utilizados para melhorar a performance do organismo. Então, tem vários exemplos desses, e aqui tem fotografias desses fungos que podem ser consumidos. Uma outra área, no slide 13, uma outra área que você pode ver que os fungos também são utilizados, é na indústria farmacêutica, e eles são usados na produção de antibióticos. Lógico que não só tem antibiótico oriundo dos fungos, porque os fungos não conseguem produzir antibióticos para todos para todas as necessidades. Mas a produção de antibióticos, ela foi iniciada quase que por acaso pelo Fleming. Ele trabalhava, era um médico, bacteriologista. Ele trabalhava com bactérias, mas ele trabalhava com muitas coisas outras. E aí, ele um dia trabalhando com bactérias, ele notou que nas placas de suas bactérias, aonde cresceu um organismo, que depois foi identificado como fungo, e depois o fungo foi identificado como penicillium notatum, que hoje é chamado de penicillium crisógeno, onde crescia esse organismo, as bactérias não conseguiam crescer. E a partir daí, uns 10 anos depois, é que eles descobriram que as bactérias não conseguiam, certas bactérias não conseguiam crescer, porque o fungo tinha produzido uma substância. Essa substância era uma substância bloqueadora, uma substância antibiótica. E aí eles deram o nome dessa primeira substância antibiótica que foi descoberta como penicilina. Então, o termo penicilina, ela é oriunda. Hoje, você já tem outras outros grupos de antibióticos, porque a penicilina ela foi usada sem nenhum critério, e hoje a maioria das bactérias ela é resistente à penicilina. Mas ainda tem umas doenças que a penicilina ainda é usada e faz efeito. Então, aqui mostra, no slide 13, você tem aqui o fungo, que é o penicillium notatum, as estruturas microscópicas e as estruturas macroscópicas, que é a colônia dele, o aspecto da colônia dele. Na indústria química, que é o slide 14, na indústria química, também tem, você pode usar o próprio fungo, mas você pode usar componentes, substâncias que eles produzem. Dentro dessas substâncias você tem vitaminas, como tem os exemplos aí, tiamina, riboflavina, ácidos, outras enzimas, álcools, e exemplo aqui, o Aspergillus niger, que produz o ácido glucônico. Aqui, o Aspergillus niger tem a parte macroscópica, onde ele está na placa de Petri, a sua colônia. Essas partes escuras aqui são os esporos, que esses esporos do Aspergillus niger já está dizendo negro, os esporos eles são escuros. O micélio é clarinho, mas os esporos são escuros, e isso colore a colônia. Então, tem aqui a microscopia também do Aspergillus niger, mostrando qual é o aspecto dele. Isso são alguns exemplos que vocês podem pesquisar e vocês vão encontrar mais. Também na indústria química, aqueles fungos que são comestíveis lá, que podem ser
comidos in natura, você também tem algumas espécies que são mais utilizadas na indústria para a produção de vitaminas, como tiamina, biotina, ácido fólico, pantotênico. E aqui tem alguns exemplos de dois desses. A Moschella hortensis, que é ela que produz essas vitaminas todas aqui, mas tem outros também. O Agaricus blazei, esse outro aqui, que é chamado comumente de cogumelo do sol, mas esse termo é utilizado para mais de um fungo, ele combate várias doenças, entre elas certos tipos de câncer. Isso foi o slide 15. No slide 16, aí a gente já passa para a indústria alimentícia mesmo. Então, nessa indústria alimentícia, neste caso aqui, em vez de serem utilizados, na maior parte das vezes, os fungos filamentosos, são utilizados os fungos unicelulares, que são as leveduras. Aqui tem exemplo do Saccharomyces cerevisiae, fotografia mais comum, e aqui é uma microscopia eletrônica. Então, são fungos unicelulares que, quando eles se multiplicam, algumas dessas leveduras, elas produzem, produto de metabolismo delas, nesse caso aqui é o gás, mas eles também produzem outras coisas que são utilizadas em outros ramos, e aí esse gás, que é o fermento que a gente conhece como fermento biológico, ele é utilizado na panificação. Então a massa, ela é molhada, misturada com fermento, aquele tempo que fica para descansar é onde eles se multiplicam e eles produzem o gás, que é o CO2, que quando o pão é assado, esse CO2 ele desaparece, mas a massa já cresceu. Então ele é utilizado, ele é um produto do metabolismo da levedura. A levedura que mais é utilizada na fermentação, na panificação, é o Saccharomyces cerevisiae. Esse Saccharomyces cerevisiae, ele também é utilizado em outras áreas. A gente vai ver daqui a pouco. Então, a indústria alimentícia também tem, no slide 17, a produção, ele também pode ser utilizado para produção ou para alteração do aspecto, da textura, do aroma, do sabor de certos alimentos. E entre eles estão os queijos. Então, eles alteram textura, aroma, sabor. Exemplo aqui desses dois fungos, o Penicillium camembert, que forma forma o queijo camembert, e o Penicillium roquefort, que está aqui, ó, o camembert e o roquefort. Então, esse roquefort aqui, na verdade, ele é um queijo feito queijo de coalho. Essas partes escuras aqui, ela não é contaminação, ela é o crescimento do fungo dentro dessas áreas aeradas e que ele modifica o gosto. Mas tem que tomar cuidado com os fungos contaminantes, porque esses fungos, eles já foram testados e eles não têm toxina. No nosso dia a dia, as contaminações por fungos que a gente não sabe quem eles podem ser tóxicos. Então, quando aparece isso no queijo, no pão ou em qualquer outro alimento, a melhor maneira de você não arranjar uma doença é você descartar esse material. Aí, ó, esse queijo aqui, alguns desses, eles recebem, por exemplo, o queijo camembert, ele é de leite de cabra. Se for leite de ovelha, se for de leite de vaca, o fungo é o mesmo, mas como o substrato é diferente, o nome do queijo também muda, gorgonzola. Ele vira gorgonzola. Isso aqui são alguns exemplos. Aqui, no slide 18, vocês vão ver de novo a utilização das leveduras, só que aí o produto de metabolismo que é importante dessa levedura é a produção de álcool, por isso que aqui são as bebidas fermentadas. Esses fungos, aqui ó, tá de novo o Saccharomyces cerevisiae, aqui ó, no vinho, na cerveja, esses são fungos unicelulares. Então, o substrato ele é misturado com o fermento, e aí ele produz o CO2, mas o que é importante na indústria de bebida é a produção de álcool. Por isso que a bebida fermentada, o teor alcoólico, ele varia de acordo com
de acordo com a cerveja, de acordo com o vinho. Então, o que você tem? Olha, o mesmo fungo, o Saccharomyces cerevisiae, ele vai mudar a bebida só quando o substrato muda. Por exemplo, o vinho tem a uva, na cerveja você tem outro substrato, que aí você vai ter o resultado. Mas são só as leveduras que produzem bebidas alcoólicas? Não. Você tem alguns fungos filamentosos que também são produzidos, por exemplo, o saquê, onde você tem o arroz fermentado, que aí você vai ter o Aspergillus oryzae. Nas bebidas indígenas foram feitos trabalhos e a maneira como elas são produzidas é uma maneira artesanal, e aí você mistura tudo que tem. É uma fermentação de milho, eles dão uma pré-cozida, dá a fermentação do milho, mas antes a maneira como se fazia eram as índias mastigarem o milho e depois cuspirem numa vasilha, e aí o que acontecia? Isso deixava para fermentar, misturado com outras coisas. Então o pessoal já foi ver o que tinha dentro, tem fungo filamentoso, tem levedura, tem bactéria, tem tudo. Mas o pessoal que tomou disse que o teor alcoólico disso é bem alto. Eu nunca, confesso para vocês que eu nunca experimentei. Eu tenho um amigo que experimentou, ele falou que nessas bebidas que eram produzidas, o cheiro não é lá muito bom, o gosto também não é bom, mas depois do terceiro gole você já tá esperando que venha de novo. Faz efeito, sim. Aí, uma outra área, aqui no slide 19, uma outra área que os fungos ajudam a sobrevivência, principalmente de plantas, são aqueles que são biocontroladores, que você evita produção de agrotóxicos, agrotóxicos jogados na natureza. Então, tem alguns fungos que eles matam insetos e eles ajudam as plantas a sobreviverem sem elas precisarem estar lutando contra a invasão desses insetos. Então, eles têm capacidade alguns têm capacidade de controlar, matar outros fungos, então matar insetos. Aí você tem aqui, ó, a cigarrinha, que é da cana-de-açúcar, que é famosa em Pernambuco, o Metarrhiza onisopli. Aí tem a Bovera baciana, que ataca a vespa, que faz buraco nas plantas, e aí ela suga para sugar e deixa o buraco lá, e outros fungos e outros insetos, eles se instalam. Você tem alguns fungos que eles podem atacar formigas, aí tem o caso da formiga zumbi, e que vocês podem procurar, que vocês vão encontrar. Uma outra área que os fungos também são utilizados de maneira benéfica são alguns fungos que são encontrados na natureza. Eles podem estar no solo ou então dentro da planta, e aí eles são chamados de micorrízicos. É um grupo de fungo diferente, o aspecto dele também é diferente, e eles auxiliam as plantas na absorção de elementos, principalmente solos pobres em fósforo e outros elementos. Aqui tem o exemplo da gigáspora, que é uma endomicorriza. Ela é bem pequenininha, ela se localiza dentro das raízes, e aí ela é como se aumentasse os pelos absorventes dessas raízes, e ela não consegue usar o fósforo, o potássio que ela retira, mas ela passa isso para a planta transforma em seiva, em material nutritivo, e o fungo se alimenta de um pouco daquilo. Os ectomicorrízicos, eles são cogumelos, eles crescem junto da raiz da planta, e aí eles aumentam, também é como se eles aumentassem os pelos absorventes, eles vão utilizando e eles vão ficando por perto, eles vão lançando fósforo, potássio ali por perto da raiz da planta. E as plantas, quando elas crescem, elas têm substâncias mucilaginosas que protegem as raízes. E aí o que acontece? Ali tem proteína e o fungo se alimenta daquelas proteínas sem nem tocar na raiz da planta. Então, o fungo se desenvolve, cresce bem, e a planta também vai ter mais nutrientes para produzir seu alimento. De maneira geral, os fungos, eles fazem parte da cadeia, e que esses fungos, eles são, uma hora eles retiram nutriente, outra hora eles devolvem esses nutrientes, então eles são usados aqui, como mostra no slide 21, que eles fazem parte da fertilidade do solo. Então, tudo
você tem a cadeia, é produzido, morre, depois isso volta para o solo de novo e as plantas utilizam isso de novo. Então, a matéria orgânica são os nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, que também são devolvidos, e eles vão ser aproveitados pelas plantas, as plantas vão se desenvolver e mais tarde os fungos voltam a utilizar. Mas os fungos, eles não são assim, nem bons nem maus. Dependendo das circunstâncias, dependendo da adaptação que esses fungos têm, eles também podem produzir malefícios para o ser humano, para as plantas, para o ser vivo.